Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Claudemir Araújo e sou estudante do curso de licenciatura em computação da Universidade Federal do Piauí. E aqui nessa pequena aula eu venho fazer uma breve introdução a vetores, utilizando a linguagem de programação C, em busca de ajudar alguns colegas e amigos aí que estão tendo dificuldade, mais precisamente na disciplina de programação 1. Então, aqui eu venho trazendo uns breves ensinamentos, umas explicações básicas sobre essa estrutura de dados que são os vetores, também conhecido como arrays. Bom, vamos dar início aqui rapidamente. Introdução a vetores em C. Bom, pessoal, o que são vetores, né? Os vetores, eles são estruturas de dados que permitem armazenar uma coleção de valores do mesmo tipo. Ou seja, os vetores eles são estruturas de dados homogêneas, formadas por elementos do mesmo tipo e unidimensionais. Por que é unidimensionais, né? Quando a gente estiver mais lá na frente estudando matrizes, a gente vai ver que matrizes elas são bidimensionais, ou seja, elas possuem linhas e colunas, assim também como existem matrizes tridimensionais, né? Bom, os elementos de um vetor eles possuem o mesmo tipo e são armazenados em posições consecutivas na memória. Tá aí uma diferença dos vetores, mais precisamente com as variáveis, né? As variáveis, se você instanciar duas variáveis diferentes, ela vai pegar valores da memória, né, aleatórios. Já os vetores não. Você tiver dois valores dentro de um vetor, ele vai pegar ali em ordem, em posição consecutiva da memória. Ou seja, tem o valor 1 e o valor 2, eles vão estar, digamos assim, lado a lado na memória. Diferente das variáveis, né, que cada uma que você instanciar, ela vai estar em uma posição aleatória da memória. Bom, aqui temos a representação de um vetor, pessoal. A gente pode ver, primeiramente, a instância dele, né? A gente, como qualquer outro dado na linguagem de programação C, a gente vai definir o seu tipo, sendo inteiro nesse caso, e o seu nome. Nesse caso aqui é um breve exemplo, né? Com o nome notas, e o tamanho do vetor seria 4. A gente pode ver aqui nesses blocos amarelos, né, que são as posições do nosso vetor. A gente pode ver que são 4 posições que a gente deu ali entre colchetes, né? E a gente pode ver que a posição ela inicia sempre em 0. É muito importante ressaltar isso, porque quando a gente está aprendendo, as pessoas costumam ter dificuldade de entender isso, né? Mas entenda que em vetores, no caso os arrays, né, também é a mesma coisa. Arrays e vetores é porque a gente conhece também o vetor como array, né? A posição inicial sempre vai ser 0. E a posição final é sempre o tamanho do vetor menos 1. Ou seja, nesse caso temos a posição 0, 1, 2 e 3. A última posição é 3, né? Porque o tamanho do vetor é 4. 4 menos 1. Se você tem um vetor de tamanho n, a última posição sempre será n menos 1. Bom, imagine você tendo que criar um algoritmo para calcular a temperatura média de uma cidade no período de 7 dias. Você iria criar 7 variáveis diferentes, somar seus resultados e dividir por 7? Bom, pessoal, daria para fazer isso? Daria, né? Mas aí você iria utilizar muitas linhas de código, que é totalmente desnecessário, né? Tem na existência da estrutura de dado que é o vetor. E ainda tem mais casos aqui para você ver, ó. Mas e se fosse no período de um mês, um semestre, um ano? Aí é que teria variáveis mesmo, né? Se a gente fosse fazer assim à mão, uma a uma, seria muito dificultoso e não seria viável fazer isso, né? Ao invés de usarmos várias variáveis, como eu dei o exemplo atrás, como está dando um exemplo aqui no slide, né? Int, a gente fosse criar dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, imagine só, 7 dias são poucos, mas aí se o problema pedisse que fosse um mês, um ano, a gente teria que criar várias variáveis. Não, né, pessoal? Então, é para isso que os vetores estão aí para ajudar a gente, essa estrutura de dados aí, né? A gente pode ver aqui o instanciamento de um vetor, né, como foi mostrado, o tipo dele, o nome, entre colchetes aqui é o seu tamanho
e entre as chaves serão seus valores que foram armazenados. Aqui é os valores que a gente colocou. Aqui uma breve explicação, né? As chaves indicam os dados do vetor e os colchetes, ele vai indicar tanto o tamanho aqui como também a posição do vetor. Quando a gente for lá ver como acessar os valores do vetor, né? A gente também vai ter que usar colchetes para acessar determinada posição no vetor. Aqui os dados, como a gente mostrou, ó. Aqui os dados vai estar lado a lado na memória. A gente botou aqui, ó, 25, 26, 28, 30. Aqui são os dados, ó, 26, 25, 26, 28, 30 e assim até o 25 aqui. E aqui suas posições, pessoal. Posição 0, que é o 25, posição 1, 26, posição 2, o 28, até o 6. Lembre-se, a última posição é sempre o tamanho do vetor menos 1, ou seja, do 0 ao 6. E como a gente acessa esses valores, né? Os valores do vetor. A gente está vendo aqui a instanciação, né, que a gente já fez, a amostragem dos valores do vetor lado a lado e suas posições. Bom, para a gente mostrar uma posição, né, do vetor, a gente vai utilizar nosso comando printf, né, que é da linguagem de programação C. Vai aqui porcentagem %d, que será do tipo inteiro. A gente vai botar aqui a vírgula, o nome do vetor, né, que no nosso caso aqui é dias, e a posição que a gente quer, ó, que no caso posição 0, que é a primeira. A gente pode ver aqui a posição 0, o valor dela é 25. Aqui no nosso exemplo daqui, saída é 25. Mas e para a gente acessar todos os dados do vetor, um a um, aí pessoal, nós teremos que utilizar laços de repetição, né? While ou for. Nesse caso aqui eu prefiro utilizar o for, né? Como está mostrando bem aqui. O for ele vai receber como os parâmetros aqui, primeiramente o contador, a instanciação do contador. A gente botou aqui do tipo inteiro, um i igual a 0. Enquanto o contador for menor que o tamanho total do vetor, né? Nosso tamanho total aqui é 7. Ele vai receber i mais, ou seja, ele vai receber i mais 1. Vai iniciar do 0 e vai até o 6, que é o menor número aqui antes de chegar no 7. E a gente vai botar para printar aqui da mesma forma, aqui porcentagem %d, que a gente vai receber números inteiros, né? E vai botar dias na posição i, que é o nosso contador, pessoal. Lembre-se, ele vai inicializar no 0, e aí ele vai indo, dias na posição 0, aí na próxima dias na posição 1, aí na próxima dias na posição 2, e aqui vai mostrar a nossa saída, ó, que vai ser todos os dados do nosso vetor, 25, 26, 28, 30, e assim sucessivamente. Aqui um breve lembrete, né? Devemos acessar os valores do vetor utilizando seus índices de posição. Para acessar todos os dados do vetor, deve-se usar a estrutura de repetição, pessoal. Bom, vamos para a prática. Eu vou fazer essas primeiras duas partes, pessoal. Aliás, até aqui, o somatório de todos os números, que é bem básico, só para a gente ter um entendimento, né? E ser melhor de visualizar aqui o aprendizado. Dados 10 números armazenados no vetor, exibir o maior número, o menor número e o somatório de todos os números. Então, vamos lá, pessoal. Bom, já criei aqui o nosso programinha aqui, vetores.c. A gente vai inicializar aqui nossa biblioteca principal do programa, né? Com os comandos básicos de entrada e saída. O nosso método main. Vamos apagar aqui esses parâmetros para não dificultar. Bom. Então, pessoal, a primeira coisa que iremos fazer é inicializar o nosso vetor. Como o problema lá pediu, né, o vetor de tamanho 10. Então vamos colocar aqui vetor do tamanho 10. E iremos botar os nossos valores dentro de uma chave. Aqui, para ficar mais simples, pessoal, vou botar o tamanho só 5. Vamos somar aqui 10, 20, 30, 40, 50.
Para ficar aqui melhor da gente visualizar. Mas da mesma forma que a gente botar lá no problema, botar aqui 10, botar 10 valores. Bom, eu vou precisar ter uma variável nome maior e o nome menor, para a gente saber qual é o maior e o menor valor, né? E o valor inicial deles será a primeira posição do vetor, ou seja, vetor na posição 0, vetor na posição 0. Aqui, pessoal, mas por que vetor na posição 0 e vetor na posição 0? Que vai iniciar essas duas variáveis? Porque a gente vai ter que fazer um laço de repetição e vai ter que comparar todos os outros números. Aqui, o vetor maior vai começar sendo o valor do vetor na posição 0. Então, ele vai iniciar com o valor 10. A gente vai ter que comparar o próximo número. 20 é maior que 10? Sim. Então, o vetor... Aliás, então a variável maior ele vai receber o vetor na posição 1, que é o 20, que é maior que 10. Aí na próxima, 30 maior que 20, da mesma forma, aí a variável maior vai receber 30, 40, sucessivamente até encontrar o maior número. A gente vai utilizar o laço de repetição e também o if como condição, né? Vou mostrar aqui logo, para ficar melhor de visualizar, pessoal. Bom, aqui é o nosso contador, como eu mostrei lá no slide. Ele vai sempre inicializar em 0, que é a primeira posição do nosso vetor, lembre-se, sempre é 0. Menor que 5, que é o tamanho do nosso vetor, pessoal. E mais. Eu vou mostrar aqui todos os valores logo para a gente visualizar como que o programa vai percorrer todos os valores do nosso vetor e mostrar. Aqui, ó, botamos %d, que a gente vai receber o valor do tipo inteiro, né? E vou mostrar vetor na posição i, que é o nosso contador, né? Vai mostrar vetor na posição 0, que é o primeiro número. Depois vetor na posição i, depois vetor na posição 2. Vamos testar aqui só para vocês verem funcionando rapidinho. Opa. Deixa eu rodar aqui de novo, pessoal. Opa, aqui tá errado, pessoal. Printf. Eu sempre costumo errar esse comando, cara. Ó, aqui nós podemos ver, ó, o printf percorreu todo, aliás, o laço de repetição percorreu todos os valores do vetor e mostrou aqui, ó, 10, 20, 30, 40, 50. Agora vamos fazer para pegar o maior valor. Vamos ver aqui, ó, vamos utilizar um if. Se o vetor na posição i, né, que é os valores que serão acessados, se for maior que a variável maior, que no caso que vai começar com 10, né, que é o primeiro valor, a variável maior vai receber o vetor entre colchetes a posição que foi dada, que foi concedida aqui na condição. Ou seja, se o vetor aqui primeiro valor vai ser 10, né? A primeira condição vai ser 10 maior que 10, vai continuar a mesma coisa. Aí quando for na próxima, vetor na posição 1 que é 20, aí 20 for maior que 10, aí a variável maior vai receber 20. E assim sucessivamente nos outros valores, até encontrar o maior. Da mesma forma, vamos fazer aqui menor. Se, aliás, vetor, que é vetor, pessoal. Se o vetor na posição i for menor do que o valor que está na variável menor, né?
A gente da mesma forma vai botar aqui, ó, menor igual a vetor na posição i. Aqui vai funcionar da mesma forma dessa condição de cima, pessoal, só que aqui é para o número menor. Caso o número do vetor na posição i for menor do que o valor que está na variável menor. E aqui embaixo vamos botar o print para a gente saber o maior valor e o menor. Print maior valor do vetor. Vou botar aqui %d. E a variável maior, né? Que vai guardar o nosso maior valor na variável. Bom, pessoal, a gente vai fazer a outra linha quase parecida com essa aqui, né? Então, quem usa o VS Code, aqui a ideia do Visual Studio Code, você pode usar o atalho Alt, Shift e seta para baixo. Ele vai duplicar a linha. Caso você não use, você pode copiar e colar abaixo. Aí botar aqui o menor valor do vetor. Só troca aqui a variável. Aqui é a variável menor. Bom, pessoal, agora vamos aqui testar, né, para ver se nosso programa tá funcionando direitinho. Ó, como vocês podem ver aqui, ó, printou todos os valores. Maior valor do vetor 50, menor valor do vetor 10. Então, pessoal, para tirar dúvida aqui, a gente pode trocar esses valores, ó. Sei lá, botar aqui 200 como maior e 5 menor. Vamos rodar aqui novamente para testar. Ó, pessoal, tudo certinho, ó. Maior valor do vetor aqui, como a gente pode ver, ele é 200, tá bem aqui. E o menor valor do vetor é 5. Agora, se a gente quiser mostrar o somatório dos valores, a gente vai criar mais uma variável aqui chamada somatório. Ou seja, o somatório vai inicializar em 0. Simplesmente aqui dentro do laço de repetição, o somatório ele vai receber o seu próprio valor mais o valor do vetor na posição i. Ou seja, ele vai sempre receber o valor atual mais o próximo valor. E aqui, pessoal, lembre-se, o mais igual é a mesma coisa de eu botar somatório mais vetor na posição i. Ele vai sempre pegar o valor anterior e vai somar com o próximo. Aqui na nossa somazinha aqui é para dar 210, 240, 280, 285. A gente deixa da forma mais simplificada mesmo, que é o utilizando mais igual. Isso. Agora aqui embaixo simplesmente a gente bota aqui somatório de todos os números. E a nossa variável somatório. Vamos rodar aqui para ver, né? Ó, pessoal, como a gente tinha somado lá, maior valor do vetor 200, menor valor do vetor 5, e o somatório de todos esses números é 285. Então, pessoal, tá tudo funcionando direitinho aí o nosso programa, assim como o problema pediu, né, as 3 primeiras questõezinhas lá. Vou mostrar aqui para vocês verem melhor. Tirar aqui os espaços em branco. Vocês tentarem ver aí o problema, ó. A gente inicializou aqui o vetor com 5 posições. Pegou 2 variáveis para a gente saber o maior valor e o menor, e o somatório. Fizemos aqui nosso laço de repetição com for, para percorrer todos os valores do vetor.
utilizamos condições para saber o maior valor e o menor valor do vetor. E as nossas saídas, né, pessoal? Bom, espero que tenha ficado claro para vocês essa parte. Deixa eu ver aqui as outras partes do problema. Vamos mostrar aqui. Bom, essas outras aqui ficam para vocês praticar, pessoal. Aqui a média aritmética de todos os números, o percentual de números pares e o percentual de números ímpares. Esse média aqui, você vai simplesmente pegar o tamanho do vetor, aliás, o somatório do vetor, né, a soma de todos os números, e vai dividir pelo tamanho do vetor. Ou seja, a gente fez lá com 5 números, a gente vai pegar o somatório e dividir por 5. E o percentual aqui de números pares, a gente vai usar uma condição utilizando o operador de porcentagem, que significa divisão, entregando o resto para a gente. Ou seja, se um número ele for dividido por 2 e o resto dele for 0, então o número é par, pessoal. Com base nisso, a gente consegue saber quais os números pares do nosso vetor. É o operador porcentagem de resto. No caso, por exemplo, 4 porcentagem 2 é igual a 0, a condição, né? Se for igual a 0, o número é par. Se não for, o número é ímpar. Então, pessoal, fique para vocês praticar aí essas outras 3 questõezinhas. Eu espero que tenha ficado claro aí para vocês os ensinamentos. E qualquer dúvida vocês podem estar colocando aí nos comentários, que eu vou tentar ajudar vocês da melhor forma possível. Desejo bons estudos a todos e até a próxima. Valeu!